E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Bom dia! Hoje venho aqui para mais uma aulinha para você. Vamos falar sobre diversidade e sustentabilidade. Olha lá, primeira coisa, prestar atenção. Parece que a gente tem tudo que a natureza quer nos dar. Em abundância, em grande quantidade, nunca vai faltar, não é verdade? Mas não é bem assim não. Parece que é fácil, é só a gente abrir a torneira de casa, já sai água limpa, tratada, pronta para a gente consumir, para a gente beber. Mas isso não é uma realidade em todos os lugares. Presta atenção, nós precisamos preservar o nosso ambiente, preservar os recursos naturais. Isso é de grande importância. Olha só, às vezes as pessoas acabam confundindo preservação com conservação. E eu venho aqui para explicar para vocês, para ficar bem claro, o que é preservar, o que é conservar. Quando nós falamos de preservação, o termo preservar é proteger totalmente, não mexer, não destruir, não usar aquele recurso. Então a gente está preservando, tá certo? Conservação, conservar é diferente. Quando a gente fala em conservar, nós estamos falando em usar sim aquele recurso, ter uma utilidade para nós seres humanos. No entanto, fazer com que esse uso não seja destruidor. Então, nós conservamos usando o recurso, desde que esse recurso não seja devastado. Usando com consciência, fazendo esse uso racional, para que ele seja utilizado por outras pessoas, por outras gerações futuras, os filhos de vocês, os netos, bisnetos, para que eles ainda tenham a capacidade de usar tal recurso. Então é diferente conservar de preservar. Conservar, nós usamos sim, porém, esses recursos nós vamos usar desde que seja de maneira consciente para que outras gerações consigam utilizar esse recurso. Preservar é não mexer, não usar, totalmente protegido. Ficou claro? Vamos continuar então, hein? Toda vez que o ser humano necessita de alguma coisa, água, comida, transporte, necessita de moradia, necessita de saúde pública, ou seja, qualquer item que nós precisamos, o próprio óculos que o professor está usando, roupa, toda vez que precisamos de alguma coisa, precisamos produzir. E para produzir as coisas que necessitamos, acontecem o que nós chamamos de impactos ambientais, ou seja, alguma coisa vai impactar a natureza, o meio ambiente, o meio em que nós vivemos e precisamos tanto dele, tá? Por exemplo, o transporte. O transporte provoca impacto ambiental, a poluição na atmosfera, isso é claro para nós. Só que para a fabricação desse transporte precisa dos recursos naturais, dos recursos minerais, das riquezas naturais. Então existem diversos impactos ambientais. Alguns são mais fáceis da gente observar, que eles são impactos ambientais, como por exemplo as queimadas. As queimadas são impactos ambientais. E as queimadas acontecem de duas formas, naturalmente ou pela ação do ser humano. E normalmente, pela ação do ser humano, ela perde o controle, ela provoca danos ambientais muitas vezes irreversíveis, porque destrói a natureza, destrói a biologia do solo, e ainda polui a atmosfera, tá certo? Isso é importante observar. Outra coisa que nós temos, o derramamento de petróleo nos oceanos, é um impacto ambiental muito grave, muito grande. A poluição das águas, dos nossos rios, a poluição das águas por esgoto industrial, residencial, isso é muito grave. E daí nós temos que fazer o tratamento, e quanto mais poluição, mais caro fica o tratamento. Temos que prestar atenção nisso, hein? Olha só, existem dois tipos de impactos, os impactos diretos e os impactos indiretos. Impactos diretos é aquele
o mais famoso, a lei da ação e reação. Ou seja, eu ligo meu carro, saio dirigindo e começo a lançar na atmosfera poluição. Diretamente, se eu tenho uma quantidade enorme de carros fazendo isso, polui na hora a atmosfera. Uma queimada, um impacto direto. Agora existem os impactos indiretos. Por exemplo, essa poluição dos veículos, das queimadas que lança fumaça para a atmosfera, mais para frente vai causar o quê? Chuva ácida. Então a chuva ácida, por exemplo, é um impacto indireto. Além disso, os impactos ambientais podem ser de curto prazo ou de longo prazo. Impactos ambientais de curto prazo é aquele que a gente percebe quase que imediatamente. Começa a ter o problema ambiental, por exemplo, uma indústria começa a lançar rejeitos químicos no rio. Imediatamente começam a morrer os peixes. Impacto rápido, ou seja, de curto prazo. Porque é rápido demais. Um outro exemplo são os impactos ambientais de longo prazo ou médio prazo, como por exemplo, a pavimentação de uma rua que não foi feita, ou uma pavimentação que foi feita, mal feita, aliás. Vamos lá. Tem também o impacto ambiental de médio e longo prazo, como por exemplo, a abertura de uma estrada de chão, e essa estrada de chão não tem um tratamento adequado, falta o local correto para poder escorrer a água da chuva e começam a aparecer as pequenas erosões. Não cuida dessas pequenas erosões, não toma-se nenhuma providência, ela vai se tornando uma erosão maior. Tá? Numa fazenda mesmo, uma pequena erosão que começa a surgir, não toma as primeiras providências de imediato, ela vai se tornar uma vossoroca, ou seja, uma erosão de grande proporção que perde o controle. Impacto ambiental de médio e longo prazo, tá bom? Espero que essa videoaula tenha te ajudado bastante, tá joia? Vai lá, aproveita, estuda bastante.